Os segredos do Terceiro Reich. A doença de Hitler. Ele deveria ser o líder supremo de uma raça dominante. Um paradigma da saúde física e mental que levaria a Alemanha a um futuro glorioso. Mas por trás da fachada imponente, havia um frágil hipocondríaco. Dependente de uma dieta diária duvidosa de injeções, comprimidos e tônicos. Em apenas poucos anos, o todo-poderoso Führer se tornou uma figura fraca e trêmula. Grande parte do histórico médico de Hitler foi perdido, mas nem tudo. Uma série de registros e cartas foi descoberta revelando os segredos médicos de Hitler. Evidências de abuso de drogas, estimulantes sexuais e colapsos psicológicos. No centro de tudo, o médico pessoal de Hitler, o Dr. Theodor Morell. Quando os americanos que interrogavam Morell descobriram os 28 tratamentos que ele ministrava, tais como testículos de touro moídos, o sêmen e a próstata e tudo mais, alguns se perguntaram se ele era um agente duplo, se propositalmente tinha deixado Hitler tão disfuncional que não poderia vencer, não poderia alcançar o que ele queria. Durante 9 anos, Theodor Morell foi o médico pessoal de Hitler, que o elogiava e o cobria de honras. Mas outros médicos nazistas o desprezavam, o consideravam um charlatão e o culpavam pela deterioração dramática da saúde do ditador. Outros médicos nazistas no círculo de Hitler menosprezavam Morell. O consideravam um charlatão, uma fraude total, e insinuavam que ele causava uma série de prejuízos ao Führer. Após a guerra, o médico obeso confessou administrar um coquetel de drogas. Opiáceos, barbitúricos, morfina e possivelmente anfetaminas, levando a especulações de que seu tratamento causou o comportamento extremo do ditador. Chamamos isso de ciclo rápido, ciclagem rápida constante. Não acho que Hitler teve um dia de humor normal no seu entendimento de 1942 a 1945. Evidências marcantes mostram um Führer fora de si. Um hipocondríaco infeliz. Um Hitler dopado. O problema não é que Hitler tomava anfetaminas, não é isso. Não é que Hitler fosse viciado em anfetamina, como dizem. Ele tinha transtorno bipolar e ele usou anfetaminas, o que agravou esse seu transtorno. Esse é o problema. A interação entre as anfetaminas e o distúrbio bipolar. Isso nunca foi descrito anteriormente e explicaria por que Hitler mudou no final dos anos 1930 e início dos anos 1940. Outras evidências surgiram, apontando para uma possível marcha à deterioração mental. Muito se fala da histeria em massa e ilusão daqueles que iam aos comícios. Mas é possível que o próprio Hitler tenha sofrido um colapso fatídico muito antes de se tornar Führer. O grande guerreiro havia sido rejeitado pelo exército da Áustria, seu país natal, na Primeira Guerra Mundial. Hitler juntou-se aos alemães e mais tarde afirmou ter sido ferido, ficando quase cego num ataque britânico com gás. Nas últimas fases da guerra, cerca de 2/3 a 3/4 dos projéteis disparados eram de gás. Tinham se tornado uma guerra de gás. O gás mostarda às vezes causa uma cegueira de longa duração e há evidências de que Hitler sofreu de conjuntivite depois do ataque. O voluntário austríaco foi levado para o abrigo de um hospital militar em Pasewalk, longe das linhas de frente ao norte de Berlim. Durante sua recuperação, a guerra terminou e o exagero de seus feitos nas trincheiras começou. Hitler descreveu o seu suposto ferimento como um momento decisivo. Um despertar político em seu manifesto incoerente, Mein Kampf, ou Minha Luta. Em seu próprio relato, este foi o momento em que o mundo ficou escuro.
Tudo pelo que ele vivia desabou, e ele percebeu que os judeus eram os responsáveis por tudo isso. E nesse momento, ele tomou a decisão de entrar na política. Mas outras evidências sugerem que a cegueira de Hitler não foi causada pelo gás, mas por um colapso nervoso, a cegueira histérica. Sabemos agora que é muito provável que Hitler não tenha perdido a visão por causa do gás mostarda, mas que foi uma cegueira psicossomática. A suposta crise histérica de Hitler foi detalhada em um relatório feito pela inteligência americana durante a Segunda Guerra Mundial. O relatório também descreveu o ditador como neurótico, quase psicótico, com tendências masoquistas e fortes perversões sexuais. E recentemente surgiram mais evidências sobre a cegueira e o colapso de Hitler na Primeira Guerra Mundial. É uma carta em que um renomado neurocirurgião alemão diz que viu o prontuário de Hitler e que o ditador foi tratado por uma desordem psiquiátrica que pode causar a cegueira. É bastante interessante que Hitler, que mais tarde se diria invencível, não conseguia mais continuar no outono de 1918. Seus nervos não suportaram a pressão, que era realmente muito forte, provocando a perda da visão. Talvez Hitler tenha encoberto o que na época era considerado vergonhoso, que ele estava fraco demais para lutar. Neuropatas eram estigmatizados na época. E até hoje, quem sofre de depressão, esgotamento ou outras doenças psicológicas não são completamente aceitos. E na República de Weimar, isso teria sido um verdadeiro estigma e teria tornado Hitler inelegível. Nos registros hospitalares, vemos que havia pacientes com lesões por gases, outros com distúrbios psicológicos, mas principalmente havia pessoas com doenças sexualmente transmissíveis. Talvez essa seja a fonte para os rumores de que Hitler tinha sífilis, mas não há nenhuma evidência quanto a isso ou qualquer outra alegação chocante, como a história de que o ditador tinha apenas um testículo. Isso vem de uma música que os soldados britânicos cantavam, chamada Coronel Bogey. E é só uma piada. Há registros de exames médicos dos anos 1930 e início dos anos 1940 que mostram que ele estava totalmente equipado, digamos assim. Há outro boato de que o pênis dele foi mordido por uma cabra quando ele era criança. Também não há nenhuma evidência disso. Mas parece haver evidências de algum tipo de problema mental e de um sinistro acobertamento. O historiador Thomas Weber afirma que Hitler foi tratado por um neurologista em Pasewalk, o Dr. Edmund Forster. Ele suspeita de que o aparente suicídio de Forster em 1933 foi um assassinato para encobrir problemas mentais potencialmente prejudiciais a Hitler. Mas o historiador Heinrich Eberle está entre os céticos. Edmund Forster, que mais tarde se tornou um neurologista muito famoso, não tratou Adolf Hitler. Forster nunca esteve em Pasewalk. Isso é muito claro. Ele não esteve lá. A suposta crise histérica de Hitler continua sendo objeto de debate, mas ninguém duvida de que a história de um despertar político repentino foi mera propaganda. Acho que é verdade que Hitler ficou cego por causa do gás mostarda. E os efeitos disso devem ter sido horríveis. Isso intensificou a amargura que ele sentia diante de tudo que tinha acontecido. Mas ele não se tornou antissemita de uma hora para outra. Isso não parece ser realista. Por mais absurda que fosse a história, milhões acreditaram nela. O manifesto de Hitler se tornou um best-seller, mas nem todos estavam convencidos. Muitos foram hipnotizados pelos discursos extremos do ditador, mas outros os viam como sinais de doença psicológica. Além dos rumores de um colapso na Primeira Guerra, outro relato de um comportamento instável surgiu de seu tempo como artista fracassado na Áustria.
O amigo de infância de Hitler, August Kubitschek, publicou suas memórias após a Segunda Guerra Mundial. Uma cena pinta o retrato de um jovem perturbado que viria a se tornar o Führer. Adolf chegou a um estado de quase êxtase. Mas em seguida, ele descreveu o futuro, repleto de ameaças e de perigo. E ao mesmo tempo, ele estava lutando contra as lágrimas. Se alguém olhar a descrição psiquiátrica de depressão e loucura e em seguida ler a descrição do jovem Hitler feita por Kubitschek, é difícil não ver uma relação quase direta. Talvez Kubitschek tenha testemunhado um momento de loucura. A visão de uma mente iludida que levaria a Alemanha e grande parte da Europa à destruição. Se Hitler era maníaco depressivo, isso não o impediu de alcançar o auge do poder absoluto. Seu retiro na Baviera só era acessível às pessoas mais próximas, como a namorada secreta Eva Braun e o Dr. Theodor Morell. Morell tratava os ricos e famosos na famosa Kurfürstendamm em Berlim e era especializado em doenças venéreas. Ele tratou o fotógrafo pessoal de Hitler, Heinrich Hoffmann, que tinha gonorreia. Quando Hitler teve uma doença aparentemente incurável, Hoffmann soube quem recomendar. Em 1936, ele sofria de um problema de eczema que seus assessores médicos não conseguiram tratar muito bem. E Hoffmann recomendou Morell, que ele conhecia. Morell o tratou. O eczema desapareceu. E ele tinha um jeito muito reconfortante que Hitler gostava. Além de eczema, Hitler sofria de dores no estômago e flatulência crônica. Hitler costumava falar enquanto comia. Com isso, ingeria ar, o que o fazia arrotar muito. E ele tinha síndrome do intestino irritável, como chamamos hoje. Hitler gostava de sopa de ervilha, em particular. E Morell tentava reduzir a quantidade de sopa de ervilha que ele consumia, porque isso é outra coisa que contribuía para a flatulência. Morell prescreveu um probiótico contendo bactérias não prejudiciais. As câimbras e o eczema aparentemente desapareceram. O ditador encantado o nomeou como seu médico pessoal, para desgosto de seus assessores. Dr. Morell era uma pessoa bastante desagradável. Pelo menos a maioria das pessoas na comitiva de Hitler assim o achava. Ele era gordo, relaxado, fazia barulho e sujeira quando comia. Parecia um glutão engolindo a comida. Tinha um odor corporal forte e desagradável. Mas Hitler, quando ouvia críticas ao médico, dizia: "Não empreguei o Dr. Morell pelo seu cheiro. Eu o empreguei para cuidar da minha saúde." O médico já influente ficou ainda mais importante. Ele ganhou o título de professor e uma propriedade na ilha de Schwanenwerder, nos arredores de Berlim. Ele juntou-se aos membros da elite nazista como Albert Speer e Joseph Goebbels, que se mudaram para as casas de milionários judeus. Mesmo dizendo que Morell era nojento e que seu consultório era um chiqueiro, Eva Braun o visitava. Eva Braun tinha o cuidado de cultivar a amizade das pessoas próximas a Hitler. Foi assim que ela foi ganhando influência ao longo dos anos. E a partir de 1936, Morell era uma das pessoas de quem ela tinha que ser amiga. Talvez a namorada de Hitler também tenha se beneficiado da medicina de Morell. Além de comprimidos e tônicos, ele dava a Hitler injeções de hormônios sexuais. Alguns deles extraídos de glândulas da próstata de novilhos. Era esta a munição que o ditador nazista precisava para realizar ofensivas amorosas no quarto? Isso basicamente aumentava o vigor. A testosterona era usada para fortalecer a virilidade sexual. A questão é se Morell estava cuidando disso para Hitler. O relacionamento de Hitler com a namorada Eva Braun era um segredo de Estado. Ela era 23 anos mais jovem. As anotações de Morell sugerem que ele pode ter fornecido o vigor de que Hitler precisava para manter a jovem namorada entretida. Se olharmos quando ele dava a Hitler o preparado chamado Testoviron, que é uma espécie de testosterona, isso acontecia antes de Hitler passar uma noite com Eva Braun.
Eva Braun era jovem, saudável. Hitler era muito mais velho, preguiçoso. E tenho certeza de que ele pedia ajuda ao Dr. Morel quando ia para a cama com Eva Braun. Mas a paixão de Hitler era a guerra e a conquista da Europa. O status do médico pessoal avançou junto com o exército alemão. Hitler desfilou diante das câmeras da propaganda após derrotar a França. Theodor Morel, resplandecente de uniforme, sorria ao lado dele. Talvez tenha sido a inveja que deu ao médico corpulento um novo apelido. Havia uma terrível proliferação de títulos grandiosos no Terceiro Reich. Todos eram mestre disso ou mestre daquilo. Goering chamava Morel de mestre das injeções ou Reichsprisenmeister. O consenso entre os colegas de Morel era de que ele era incompetente. Ele era um médico particular em Berlim que só tratava os ricos. Quando Hitler estabeleceu essa relação pessoal com ele e passou a confiar nele, ninguém podia fazer mais nada a respeito. Enquanto outros zombavam de Morel, Hitler ficava mais dependente dele e de seus medicamentos diários. Ele dava injeções de glicose, pois ele achava que Hitler precisava se fortalecer. Hitler era um vegetariano que tinha uma dieta muito pobre. Temos cardápios feitos para ele no dia de Natal, por exemplo, que são simplesmente terríveis. O vasto cardápio de medicamentos de Morel parecia ainda pior. Estricnina ou veneno de rato nos comprimidos para os gases. E óleo usado para limpar armas em outra medicação gástrica que havia sido proibida para o consumo humano. Mas as obsessões alimentares de Hitler podem ter exacerbado as dores de estômago, o inchaço e o excesso de gases. Talvez a dieta vegetariana de cereais, purê de batata e sopas tenha agravado a flatulência. O bolo de maçã era um dos raros exageros de Hitler. E, embora engolisse tudo o que Morel lhe receitava, exercícios estavam fora de questão. Morel sempre tentava fazê-lo se exercitar, e Hitler dizia que não tinha tempo. Quando Hitler estava em seu retiro nas montanhas da Baviera, ele fazia caminhadas ao ar puro da montanha, mas era na descida. Quando chegava lá embaixo, havia um carro esperando para levá-lo de volta. Seu motorista o levava a montanha acima, mas anfetaminas levantavam o ânimo de Hitler quando ele se sentia cansado e deprimido. Morel às vezes receitava anfetaminas para Hitler, quando achava que ele estava muito letárgico ou sem energia suficiente. Mas Hitler não foi o único bombardeado durante a Blitzkrieg. Pervitin era uma metanfetamina com uma reação explosiva. Isso foi dado aos soldados alemães que invadiram a França através dos vales estreitos das Ardenas, pilotando seus tanques em longas filas durante 3 ou 4 dias. Para manter os condutores acordados, eles davam os Panzer Chocolates, o chocolate de tanques, que também era conhecido como tabletes Stuka, quando era dado aos pilotos dos caças bombardeiros. A guerra tinha apenas começado quando milhões de comprimidos de anfetamina foram enviados para as linhas de frente na Polônia. A queda de Hitler por doces é bem documentada. Mas essa fantasia se estendeu ao Pervitin? A anfetamina é mencionada apenas uma vez nos registros de Morel. Aqui, Morel escreve sobre o que dava a Hitler e menciona a palavra Pervitin uma única vez em todo o diário. Isso foi usado como um trampolim. Um historiador suspeita de um erro. A palavra que se parece com Pervitin seria, na verdade, algo muito diferente. Havia um remédio chamado Perandrem no Terceiro Reich. Era um produto à base de testosterona licenciado em 1937. É um hormônio sexual.
E é isso que está escrito, per Andrem e não per Vitim. Independente do que estivesse tomando, Hitler estava no auge em 1941. Ele enviou mais de 3 milhões de soldados em um ataque surpresa devastador sobre a União Soviética. Morel se aproveitou e montou fábricas farmacêuticas na República Tcheca e Ucrânia. Ele fez vários medicamentos para o exército alemão. Um deles chegou a ser anunciado em um noticiário nazista. Em todo o leste europeu encontramos uma população altamente infestada de piolhos. É um perigo constante para os nossos soldados. O tifo é uma das epidemias de guerra mais temidas, pois se espalha muito rapidamente quando os soldados estão infestados com piolhos, podendo causar muitas mortes. A aplicação do pó da Rússia tem produzido bons resultados. Não sei se Morel abusava de seu poder. Ele certamente gostava do poder porque trazia muita riqueza. Ele conseguiu montar grandes fábricas farmacêuticas, acumular uma grande riqueza com elas. Assim, essa relação pessoal com Hitler era economicamente importante para ele. Estimulado com pervitin e talvez polvilhado com o pó antipiolhos do Dr. Morel, o exército alemão parecia imbatível. Hitler avançou para o leste, comandando seus generais a partir de um novo quartel-general na Prússia Oriental, a chamada Toca do Lobo. Mas quando o Führer parecia estar voando alto, o ditador foi derrubado por um ataque súbito de tontura. Morel registrou um chamado de emergência em suas anotações. 7 de agosto de 1941. Fui convocado por telefone. Fui atender ao Führer imediatamente. Ele sentiu uma tontura repentina. Morel diagnosticou disenteria e pressão alta e ordenou um eletrocardiograma. Os resultados foram enviados a um cardiologista. O veredito alarmante foi esclerose coronária, um estreitamento potencialmente fatal dos grandes vasos cardíacos. Foi um diagnóstico desastroso para o paciente A. Hitler corria o risco de ter um infarto num dos estágios mais críticos da guerra. O eletrocardiograma mostrou que ele tinha uma pressão sanguínea anormalmente alta. E como isso era uma coisa que ele não queria que ninguém soubesse, Morel foi muito discreto. Morel administrou comprimidos de nitroglicerina, que podem amenizar, mas não curam problemas cardíacos. Ele temia o pior, mas análises modernas indicam que o coração de Hitler estava bem. Hitler não tinha uma doença cardíaca grave. Ele sofria de pressão alta, mas não era num nível que poderia causar um ataque cardíaco. Há um registro de uma forte tontura, mas chamar isso de um ataque cardíaco é um exagero, não há nenhuma evidência disso. Uma semana depois da tontura repentina, Hitler estava de volta ativa. Seu coração não o deixou na mão, mas o mesmo não pode ser dito de suas legiões antes imbatíveis. Tropas alemãs travavam uma batalha cada vez mais desesperada na frente oriental. As vitais artérias de suprimentos foram enfraquecidas nas vastas estepes soviéticas. O avanço alemão parou diante do inverno rigoroso. Os russos reagiram. E quando a mesa virou, a tensão ficou estampada no rosto de Hitler. O ministro da propaganda, Joseph Goebbels, constatou: em 3 anos e meio, Hitler parece ter envelhecido 15 anos. No entanto, enquanto suas tropas capitulavam, a saúde do ditador se mantinha firme. Seu 6º exército foi esmagado em Stalingrado, mas o ditador parecia estar na melhor forma. Após a derrota em Stalingrado, quando poderia se esperar que ele tivesse um colapso, ele praticamente não foi afetado por isso.
Era quase perverso. Após a Batalha de Stalingrado, Hitler estava mais saudável do que tinha estado por anos. Talvez tenha sido porque Hitler estava dopado, como alguns de seus soldados nos campos de batalha. Houve um incidente em que o Führer parecia estar viajando sob o efeito da anfetamina. Meses após a derrota em Stalingrado, ele enfrentou outro desastre em curso na Itália. Quando as tropas aliadas avançaram após os desembarques na Sicília em julho de 1943, Hitler encontrou seu aliado no eixo Benito Mussolini no norte da Itália. Hitler estava determinado a impedir que o ditador italiano mudasse de lado. A reunião contrastou com o ambiente de realeza da mansão em Pagani Gadia. Com certeza, Morel deu alguns comprimidos a Hitler quando ele foi ver Mussolini. Porque todas as descrições dele nessa reunião são de que ele estava totalmente hiperativo em todos os sentidos, falando rapidamente e tagarelando. Mesmo a notícia do bombardeio aliado a Roma não impediu Hitler de falar. Um oficial da comitiva alemã escreveu mais tarde: constrangidas, várias pessoas se afastaram. Talvez uma explicação esteja no interior da embalagem dourada de outra medicação do Dr. Morel. Na época, Hitler consumia 6 tabletes de Vitamultin todo dia. E o conteúdo do tablete mudava de acordo com o que Morel queria. Todos os relatos que temos dessa reunião com Mussolini e com Hitler, agitando os braços e falando sem parar, indicam que ele pode ter tomado uma dose de anfetaminas. O misterioso Vitamultin era um dos 28 medicamentos diferentes que Hitler tomava todos os dias. Mas nenhum deles poderia impedir a derrota terminal que estava por vir. Os aliados desembarcaram na Normandia em junho de 1944. Os exércitos de Hitler estavam agora travando uma guerra em 3 frentes. Os russos se aproximavam da Toca do Lobo, na Prússia Oriental. Mas Hitler continuava dirigindo uma batalha perdida, sem perceber que alguns de seus próprios generais conspiravam contra ele. A Toca do Lobo deveria ser inexpugnável, mas os conspiradores conseguiram colocar uma bomba debaixo da mesa, ao lado do próprio Führer. Esta é a cena do atentado criminoso que um pequeno grupo de oficiais inescrupulosos realizou contra o Führer e a liderança do exército no dia 20 de julho. Por obra do destino, o atentado falhou. Com Hitler fora do caminho, os oficiais do exército responsáveis pelo atentado pretendiam anunciar o golpe para o país. Mas foi Hitler quem apareceu nos noticiários, vivo e no comando, continuando a conduzir a guerra junto com seu aliado Mussolini. Hitler teve muita sorte. Ele estava de pé, ao lado de uma mesa muito pesada de madeira. A cabana era muito frágil e a força da explosão se dissipou pelo chão e pelas paredes. Hitler certamente foi afetado. Seus tímpanos foram danificados. E ele teve, durante algum tempo, dores de cabeça e perda auditiva. Ele agiu então rapidamente, detendo o golpe e mandando prender os responsáveis.
Enquanto as prisões e torturas de centenas de suspeitos estavam em andamento, Hitler foi filmado visitando seus colegas sobreviventes com uma lesão no ouvido claramente visível. O médico pessoal Theodor Morell não estava imediatamente à disposição. Segundo o relatório, Hitler foi tratado pelo otorrinolaringologista Erwin Giesing. Suas anotações e radiografias da cabeça de Hitler ainda existem. Após a guerra, o Dr. Giesing fez uma série de declarações detalhadas sobre o tratamento médico de Hitler. Mas o cirurgião foi dispensado logo após o tratamento inicial e parece ter passado pouco tempo com Hitler. No entanto, Giesing afirmou que os tímpanos do ditador foram perfurados e que havia uma grande quantidade de sangue no canal do ouvido direito. Uma radiografia também mostrou uma área em branco no lado esquerdo da face de Hitler, uma obstrução sugerindo sinusite crônica. Para aliviar a dor, Hitler recebeu gotas nasais contendo cocaína. Ao que parece, o cirurgião não tinha o mesmo respeito que o Dr. Morell pelo sigilo do paciente. Ele afirmou que Hitler não se cansava do medicamento nasal, dizendo: "Doutor, coloque um pouco mais de cocaína no meu nariz." Não há nenhuma evidência de que Hitler era viciado em cocaína. Esses relatos vieram do Dr. Giesing depois da guerra e não são nada confiáveis. Para ser franco, ele era um mentiroso. Após a guerra, Erwin Giesing foi um crítico ferrenho do médico pessoal de Hitler. Ele também alegou ter secretamente tomado os comprimidos que Morell administrava para combater a flatulência do ditador. Ele disse ter sofrido a mesma irritabilidade e as cólicas estomacais crônicas que afligiam Hitler. Os ingredientes incluíam estricnina, também usada em veneno de rato. Em pequena quantidade, a estricnina funciona como um estimulante. Em altas doses, provoca convulsões e, por fim, a morte. Karl Brandt foi outro crítico feroz, aparentemente horrorizado com o fato de Morell ministrar estricnina ao Führer. Karl Brandt era o médico mais famoso do círculo de Hitler. Ele claramente considerava Morell incompetente e achava que Morell estava envenenando Hitler de alguma maneira. Karl Brandt acusou Morell de negligência e tentou provocar sua demissão. Morell se desculpou efusivamente. Hitler permaneceu leal a seu médico pessoal, que registrou a suposta declaração de apoio do ditador em suas notas. Esses idiotas nem sequer pensam no que eles teriam feito por mim. Eles devem saber que você salvou minha vida várias vezes ao longo dos últimos 8 anos. E como eu estava antes disso? Todos os médicos convocados falharam. Todos os que queriam a saída de Morell, incluindo Karl Brandt, foram demitidos. E pode haver uma justificativa para o apoio de Hitler a Morell. Não há provas de que Morell estava tentando matar Hitler. Ao contrário, os comprimidos que ele prescreveu ao ditador continham 0,0046 de 1 grama de estricnina cada um, o que é a metade da dose clinicamente recomendada para esse tipo de pílula. Todos os remédios que ele deu a Hitler eram da medicina convencional, em quantidades clinicamente convencionais. Mas houve uma condição crítica que o Dr. Morell demorou para diagnosticar. Uma doença debilitante que se reflete no colapso do império de Hitler. Em março de 1945, o Exército Vermelho já havia chegado às margens do rio Oder, nas proximidades de Berlim. A frente oriental tinha caído
A derrota era inevitável. Enquanto o que restava das unidades da SS do exército faziam seu esforço final, Hitler refugiou-se em um grande abrigo subterrâneo sob o edifício da Chancelaria do Reich, em Berlim. O Führer recebe no quartel-general o líder da Juventude do Reich, juntamente com uma delegação de 20 membros da Juventude Hitlerista. Foi uma das últimas vezes que Hitler foi visto vivo fora de seu abrigo. O filme de propaganda foi feito para mostrar Hitler ainda no comando, condecorando os jovens defensores do Reich. Mas uma parte crítica das filmagens foi considerada imprópria para divulgação, cortada e deveria ser destruída. O filme, porém, resistiu. Ele foi encontrado em um laboratório de cinema da Alemanha Oriental na década de 1970. A imagem mostra claramente o tremor que Hitler já não podia controlar. Hitler começou a mostrar sintomas do mal de Parkinson durante a guerra. Tinha tremores na mão esquerda. E, por um tempo, isso foi curado. Logo após a bomba que explodiu em 20 de julho de 1944, ele disse: "Essa não é a maneira como eu gostaria que tivesse sido curado." Mas logo depois, o tremor voltou no lado direito. Ele começou a arrastar os pés. Começou a falar de uma forma mais arrastada, mais lenta que o normal. Embora acessos de raiva ainda trouxessem de volta o velho Hitler. Uma comparação de imagens de noticiários mostra como a doença de Parkinson evoluiu. À esquerda, em 1940, Hitler está ereto, ágil e no controle. À direita, em 1944, ele está curvado e relativamente lento. Morel notou o tremor de Hitler pela primeira vez em 1941 e o atribuiu ao estresse. Foi somente nos últimos dias da guerra que ele fez o diagnóstico correto: paralisia agitante, ou mal de Parkinson. O mal de Parkinson pode comprometer os processos de pensamento, bem como a postura e o controle muscular. Mas testemunhas afirmam que a mente de Hitler estava aguçada até o fim. O que não podemos ver é uma diminuição da energia mental ou da energia emocional. Houve um momento em que Hitler cedeu no fim da guerra e admitiu que tudo estava perdido. E disse a Speer que ele e Eva Braun cometeriam suicídio em vez de cair nas mãos do inimigo. Mas depois ele se recompôs e manteve essa crença de que tudo ia ficar bem. Não acho que medicamentos ou tratamentos médicos tenham alguma coisa a ver com isso. Sinceramente, eu não acredito nisso. Mas do lado de fora do abrigo, nada estava bem. Em abril de 1945, as primeiras unidades soviéticas chegaram a Berlim. Rua por rua, o Exército Vermelho se aproximava para o ataque final. O Terceiro Reich estava acabado. Não havia cura para a derrota iminente. Hitler finalmente demitiu seu médico pessoal, que também estava doente, tendo sofrido vários derrames. O Dr. Morel embarcou em um dos últimos aviões que saiu de Berlim. Mais tarde, ele foi capturado e interrogado, mas não foi acusado de qualquer crime de guerra. Ele morreu na Baviera 3 anos depois. Ex-cirurgião de Hitler, Karl Brandt, tentou desacreditar Morel durante e depois da guerra. Mas foi ele o acusado do extermínio de deficientes físicos e mentais, incluindo crianças. Foi assim que pessoas como Brandt tentou explicar, depois de 1945, o Holocausto, os crimes de Hitler, dos quais ele, como oficial médico que comandou o assassinato em massa de deficientes mentais e físicos, foi parcialmente responsável. Brandt foi considerado culpado de crimes contra a humanidade e executado em 1948. O médico da SS, Ludwig Stumpfegger, também tratou de Hitler e participou de experimentos brutais nos campos de concentração. Ele morreu nas ruínas de Berlim. Outra figura-chave no atendimento médico de Hitler foi seu dentista, Hugo Blaschke.
Parece que o sistema de campos de concentração também teve parte na odontologia nazista. Hugo Blaschke era o homem que cuidava dos dentes de Hitler. Ele atuou em um dos filmes caseiros de Eva Braun, vestindo o uniforme de um general da SS. Um documento incriminador mostra que o Dr. Blaschke retirava o ouro dos cadáveres dos assassinados nos campos de concentração. Até 1943, ele acumulou um total de 50 quilos, que valeriam cerca de 2,5 milhões de dólares nos dias atuais. 50 mil gramas. É o que se diz. Usamos de 1 a 4 gramas de ouro em um dente. Então, se nós calcularmos uma média de 3 unidades para cada pessoa, isso significaria que 5.700 pessoas tiveram seus dentes arrancados antes ou depois de morrer. Retirado dos maxilares de vítimas assassinadas, o ouro era reciclado e utilizado para o trabalho dental de Blaschke. A secretária de Hitler, Christa Schröder, também tinha coroas de ouro feitas por Blaschke. Hitler também tinha coroas de ouro. Não há nenhuma prova de que foram colocadas durante o Holocausto. A assistência médica de Adolf Hitler foi dominada pelo médico corpulento apelidado de Mestre das Injeções, Theodor Morell. Ele deu a Hitler uma vasta gama de produtos, comprimidos, drogas e hormônios. Mas é improvável que qualquer um deles tenha afetado a sanidade de Hitler. 48 horas antes de sua morte, ele ditou sua vontade tão lúcido e alerta como nunca. Sua forma de pensar não tinha sido afetada e a sua capacidade mental era normal. Morell foi acusado de negligência criminosa, mas seus tratamentos não fizeram Hitler perder a cabeça ou a guerra. O que ele perdeu foi o senso de realidade. Ele simplesmente não podia acreditar que a Alemanha estava sendo completamente derrotada. Ele ainda estava dirigindo a guerra como o supremo comandante e fazia reuniões com seus generais e movia os apontadores que representavam os exércitos no mapa e tudo mais. E os generais não tinham coragem de dizer a ele que não havia soldados lá, que tinham todos morrido, que existiam apenas algumas centenas e não milhares, como ele pensava. Não há nenhuma prova de que Hitler estava mentalmente doente ou viciado em drogas. O ditador sofria do mal de Parkinson, mas não há evidência de que isso tenha afetado de qualquer forma suas decisões militares ou políticas. A alternativa é mais difícil de engolir. O homem que destruiu milhares de vidas fez isso acreditando piamente que suas ações eram sãs e racionais. A guerra não aconteceu e os judeus não foram exterminados porque Hitler estava doente, mas porque a maioria dos alemães seguiu suas decisões. Hitler sempre soube o que estava fazendo. Ele foi perfeitamente consciente até o final. Isso, naturalmente, era muito conveniente para os alemães após a guerra, que podiam dizer: Hitler era um louco. Não fomos responsáveis, ele não foi responsável, todos podemos nos eximir da culpa. Acho que é muito importante perceber que, em todos os aspectos mais básicos e cruciais, ele estava perfeitamente são. Se a ideologia dele era racional, isso é outra questão. É fácil pensar que alguém que faz essas coisas monstruosas e comete crimes terríveis deve ser insano. A coisa fica muito mais profunda e mais difícil quando admitimos que ele não era louco. Versão Marshmallow São Paulo. Todos os relatos que temos dessa reunião com Mussolini e com Hitler, agitando os braços e falando sem parar, indicam que ele pode ter tomado uma dose de anfetaminas.
O misterioso Vitamultin era um dos 28 medicamentos diferentes que Hitler tomava todos os dias. Mas nenhum deles poderia impedir a derrota terminal que estava por vir. Os aliados desembarcaram na Normandia em junho de 1944. Os exércitos de Hitler estavam agora travando uma guerra em 3 frentes. Os russos se aproximavam da Toca do Lobo, na Prússia Oriental. Mas Hitler continuava dirigindo uma batalha perdida, sem perceber que alguns de seus próprios generais conspiravam contra ele. A Toca do Lobo deveria ser inexpugnável, mas os conspiradores conseguiram colocar uma bomba debaixo da mesa, ao lado do próprio Führer. Esta é a cena do atentado criminoso que um pequeno grupo de oficiais inescrupulosos realizou contra o Führer e a liderança do exército no dia 20 de julho. Por obra do destino, o atentado falhou. Com Hitler fora do caminho, os oficiais do exército responsáveis pelo atentado pretendiam anunciar o golpe para o país. Mas foi Hitler quem apareceu nos noticiários, vivo e no comando, continuando a conduzir a guerra junto com seu aliado Mussolini. Hitler teve muita sorte. Ele estava de pé, ao lado de uma mesa muito pesada de madeira. A cabana era muito frágil e a força da explosão se dissipou pelo chão e pelas paredes. Hitler certamente foi afetado. Seus tímpanos foram danificados. E ele teve, durante algum tempo, dores de cabeça e perda auditiva. Ele agiu então rapidamente, detendo o golpe e mandando prender os responsáveis. Enquanto as prisões e torturas de centenas de suspeitos estavam em andamento, Hitler foi filmado visitando seus colegas. Adolf chegou a um estado de quase êxtase. Mas em seguida, ele descreveu o futuro, repleto de ameaças e de perigo. E ao mesmo tempo, ele estava lutando contra as lágrimas. Se alguém olhar a descrição psiquiátrica de depressão e loucura e em seguida ler a descrição do jovem Hitler, feita por Kubitschek, é difícil não ver uma relação quase direta. Talvez Kubitschek tenha testemunhado um momento de loucura. A visão de uma mente iludida que levaria a Alemanha e grande parte da Europa à destruição. Se Hitler era maníaco depressivo, isso não o impediu de alcançar o auge do poder absoluto. Seu retiro na Baviera só era acessível às pessoas mais próximas, como a namorada secreta Eva Braun e o Dr. Theodor Morell. Morell tratava os ricos e famosos na famosa Kurfürstendamm em Berlim e era especializado em doenças venéreas. Ele tratou o fotógrafo pessoal de Hitler, Heinrich Hoffmann, que tinha gonorreia. Quando Hitler teve uma doença aparentemente incurável, Hoffmann soube quem recomendar. Em 1936, ele sofria de um problema de eczema que seus assessores médicos não conseguiram tratar muito bem. E Hoffmann recomendou Morell, que ele conhecia. Morell o tratou. O eczema desapareceu. E ele tinha um jeito muito reconfortante que Hitler gostava. Além de eczema, Hitler sofria de dores no estômago e flatulência crônica. Hitler costumava falar enquanto comia. Com isso, ingeria ar, o que o fazia arrotar muito. E ele tinha síndrome do intestino irritável, como chamamos hoje. Hitler gostava de sopa de ervilha, em particular. E Morell tentava reduzir a quantidade de sopa de ervilha que ele consumia, porque isso é outra coisa que contribuía para a flatulência. Morell prescreveu um probiótico contendo bactérias não prejudiciais.
As câimbras e o eczema aparentemente desapareceram. O ditador encantado o nomeou como seu médico pessoal, para desgosto de seus assessores. Dr. Morel era uma pessoa bastante desagradável. Pelo menos a maioria das pessoas na comitiva de Hitler assim o achava. Ele era gordo, relaxado, fazia barulho e sujeira quando comia. Parecia um glutão engolindo a comida. Tinha um odor corporal forte e desagradável. Mas Hitler, quando ouvia críticas ao médico, dizia: "Não empreguei o Dr. Morel pelo seu cheiro. Eu o empreguei para cuidar da minha saúde." O médico já influente ficou ainda mais importante. Ele ganhou o título de professor e por uma vez nos registros de Morel. Aqui, Morel escreve sobre o que dava a Hitler e menciona a palavra pervitin uma única vez em todo o diário. Isso foi usado como um trampolim. Um historiador suspeita de um erro. A palavra que se parece com pervitin seria, na verdade, algo muito diferente. Havia um remédio chamado Perandrem no Terceiro Reich. Era um produto à base de testosterona licenciado em 1937. É um hormônio sexual. E é isso que está escrito, Perandrem, e não Pervitin. Independente do que estivesse tomando, Hitler estava no auge em 1941. Ele enviou mais de 3 milhões de soldados em um ataque surpresa devastador sobre a União Soviética. Morel se aproveitou e montou fábricas farmacêuticas na República Tcheca e Ucrânia. Ele fez vários medicamentos para o exército alemão. Um deles chegou a ser anunciado em um noticiário nazista. Em todo o leste europeu encontramos uma população altamente infestada de piolhos. É um perigo constante para os nossos soldados. O tifo é uma das epidemias de guerra mais temidas, pois se espalha muito rapidamente quando os soldados estão infestados com piolhos, podendo causar muitas mortes. A aplicação do pó da Rússia tem produzido bons resultados. Não sei se Morel abusava de seu poder. Ele certamente gostava do poder porque trazia muita riqueza. Ele conseguiu montar grandes fábricas farmacêuticas, acumular uma grande riqueza com elas. Assim, essa relação pessoal com Hitler era economicamente importante para ele. Estimulado com pervitin e talvez polvilhado com o pó antipiolhos do Dr. Morel, o exército alemão parecia imbatível. Hitler avançou para o leste, comandando seus generais a partir de um novo quartel-general na Prússia Oriental, a chamada Toca do Lobo. Mas quando o Führer parecia estar voando alto, o ditador foi derrubado por um ataque súbito de tontura. Morel registrou um chamado de emergência em suas anotações. 7 de agosto de 1941. Fui convocado por telefone. Fui atender ao Führer imediatamente. Ele sentiu uma tontura repentina. Morel diagnosticou disenteria e pressão alta e ordenou-me sorrir ao lado dele. Talvez tenha sido a inveja que deu ao médico corpulento um novo apelido. Havia uma terrível proliferação de títulos grandiosos no Terceiro Reich. Todos eram mestre disso ou mestre daquilo. Goering chamava Morel de mestre das injeções ou Reichsprisenmeister. O consenso entre os colegas de Morel era de que ele era incompetente. Ele era um médico particular em Berlim que só tratava os ricos. Quando Hitler estabeleceu essa relação pessoal com ele e passou a confiar nele, ninguém podia fazer mais nada a respeito. Enquanto outros zombavam de Morel, Hitler ficava mais dependente dele e de seus medicamentos diários. Ele dava injeções de glicose, pois ele achava que Hitler precisava se fortalecer. Hitler era um vegetariano que tinha uma dieta muito pobre. Temos cardápios feitos para ele no dia de Natal, por exemplo, que são simplesmente terríveis.
O vasto cardápio de medicamentos de Morel parecia ainda pior. Estricnina ou veneno de rato nos comprimidos para os gases. E óleo usado para limpar armas em outra medicação gástrica que havia sido proibida para o consumo humano. Mas as obsessões alimentares de Hitler podem ter exacerbado as dores de estômago, o inchaço e o excesso de gases. Talvez a dieta vegetariana de cereais, purê de batata e sopas tenha agravado a flatulência. O bolo de maçã era um dos raros exageros de Hitler. E, embora engolisse tudo o que Morel lhe receitava, exercícios estavam fora de questão. Morel sempre tentava fazê-lo se exercitar, e Hitler dizia que não tinha tempo. Quando Hitler estava em seu retiro nas montanhas da Baviera, ele fazia caminhadas ao ar puro da montanha, mas era na descida. Quando chegava lá embaixo, havia um carro esperando para levá-lo de volta. Seu motorista o levava a montanha acima, mas anfetaminas levantavam o ânimo de Hitler quando ele se sentia cansado e deprimido. Morel às vezes receitava anfetaminas para Hitler, quando achava que ele estava muito letárgico ou sem energia suficiente. Mas Hitler não foi o único bombardeado durante a Blitzkrieg. Pervitin era uma metanfetamina com uma reação explosiva. Isso foi dado aos soldados alemães que invadiram a França através dos vales estreitos das Ardenas, pilotando seus tanques em longas filas durante... O eletrocardiograma mostrou que ele tinha uma pressão sanguínea anormalmente alta. E como isso era uma coisa que ele não queria que ninguém soubesse, Morel foi muito discreto. Morel administrou comprimidos de nitroglicerina, que podem amenizar, mas não curam problemas cardíacos. Ele temia o pior, mas análises modernas indicam que o coração de Hitler estava bem. Hitler não tinha uma doença cardíaca grave. Ele sofria de pressão alta, mas não era num nível que poderia causar um ataque cardíaco. Há um registro de uma forte tontura, mas chamar isso de um ataque cardíaco é um exagero, não há nenhuma evidência disso. Uma semana depois da tontura repentina, Hitler estava de volta ativa. Seu coração não o deixou na mão, mas o mesmo não pode ser dito de suas legiões antes imbatíveis. Tropas alemãs travavam uma batalha cada vez mais desesperada na frente oriental. As vitais artérias de suprimentos foram enfraquecidas nas vastas estepes soviéticas. O avanço alemão parou diante do inverno rigoroso. Os russos reagiram. E quando a mesa virou, a tensão ficou estampada no rosto de Hitler. O ministro da propaganda, Joseph Goebbels, constatou: em 3 anos e meio, Hitler parece ter envelhecido 15 anos. No entanto, enquanto suas tropas capitulavam, a saúde do ditador se mantinha firme. Seu 6º exército foi esmagado em Stalingrado, mas o ditador parecia estar na melhor forma. Após a derrota em Stalingrado, quando poderia se esperar que ele tivesse um colapso, ele praticamente não foi afetado por isso. Era quase perverso. Após a Batalha de Stalingrado, Hitler estava mais saudável do que tinha estado por anos. Talvez tenha sido porque Hitler estava dopado, como alguns de seus soldados nos campos de batalha. Houve um incidente em que o Führer parecia estar viajando sob o efeito da anfetamina. Meses após a derrota em Stalingrado, ele enfrentou outro desastre em curso na Itália. Quando as tropas aliadas avançaram após os desembarques na Sicília em julho de 19... E praticamente não foi afetado por isso. Era quase perverso.
Após a Batalha de Stalingrado, Hitler estava mais saudável do que tinha estado por anos. Talvez tenha sido porque Hitler estava dopado, como alguns de seus soldados nos campos de batalha. Houve um incidente em que o Führer parecia estar viajando sob o efeito da anfetamina. Meses após a derrota em Stalingrado, ele enfrentou outro desastre em curso na Itália. Quando as tropas aliadas avançaram após os desembarques na Sicília em julho de 1943, Hitler encontrou seu aliado no eixo Benito Mussolini no norte da Itália. Hitler estava determinado a impedir que o ditador italiano mudasse de lado. A reunião contrastou com o ambiente de realeza da mansão em Pagani Gatia. Com certeza, Morel deu alguns comprimidos a Hitler quando ele foi ver Mussolini. Porque todas as descrições dele nessa reunião são de que ele estava totalmente hiperativo em todos os sentidos, falando rapidamente e tagarelando. Mesmo a notícia do bombardeio aliado a Roma não impediu Hitler de falar. Um oficial da comitiva alemã escreveu mais tarde: constrangidas, várias pessoas se afastaram. Talvez uma explicação esteja no interior da embalagem dourada de outra medicação do Dr. Morel. Na época, Hitler consumia 6 tabletes de Vitamultin todo dia. E o conteúdo do tablete mudava de acordo com o que Morel queria. Todos os relatos que temos dessa reunião com Mussolini e com Hitler, agitando os braços e falando sem parar, indicam que ele pode ter tomado uma dose de anfetaminas. O misterioso Vitamultin era um dos 28 medicamentos diferentes que Hitler tomava todos os dias. Mas nenhum deles poderia impedir a derrota terminal que estava por vir. Os aliados desembarcaram na Normandia em junho de 1944. Os exércitos de Hitler estavam agora travando uma guerra ao lado dele. Talvez tenha sido a inveja que deu ao médico corpulento um novo apelido. Havia uma terrível proliferação de títulos grandiosos no Terceiro Reich. Todos eram mestre disso ou mestre daquilo. Goering chamava Morel de mestre das injeções ou Reichsprisenmeister. O consenso entre os colegas de Morel era de que ele era incompetente. Ele era um médico particular em Berlim que só tratava os ricos. Quando Hitler estabeleceu essa relação pessoal com ele e passou a confiar nele, ninguém podia fazer mais nada a respeito. Enquanto outros zombavam de Morel, Hitler ficava mais dependente dele e de seus medicamentos diários. Ele dava injeções de glicose, pois ele achava que Hitler precisava se fortalecer. Hitler era um vegetariano que tinha uma dieta muito pobre. Temos cardápios feitos para ele no dia de Natal, por exemplo, que são simplesmente terríveis. O vasto cardápio de medicamentos de Morel parecia ainda pior. Estricnina ou veneno de rato nos comprimidos para os gases. E óleo usado para limpar armas em outra medicação gástrica que havia sido proibida para o consumo humano. Mas as obsessões alimentares de Hitler podem ter exacerbado as dores de estômago, o inchaço e o excesso de gases. Talvez a dieta vegetariana de cereais, purê de batata e sopas tenha agravado a flatulência. O bolo de maçã era um dos raros exageros de Hitler. E, embora engolisse tudo o que Morel lhe receitava, exercícios estavam fora de questão. Morel sempre tentava fazê-lo se exercitar, e Hitler dizia que não tinha tempo.
Quando Hitler estava em seu retiro nas montanhas da Baviera, ele fazia caminhadas ao ar puro da montanha. Mas era na descida. Quando chegava lá embaixo, havia um carro esperando para levá-lo de volta. Seu motorista o levava a montanha acima, mas anfetaminas levantavam o ânimo de Hitler quando ele se sentia cansado e deprimido. Morel, às vezes, receitava anfetaminas para Hitler, quando achava que ele estava muito letárgico ou sem energia suficiente. Mas Hitler não foi o único bombardeado durante a Blitzkrieg. Pervitin era uma metanfetamina com uma reação explosiva. Isso foi dado aos soldados alemães que invadiram a França através dos vales estreitos das Ardenas, pilotando seus tanques em longas filas durante 3 ou 4 dias. Foi uma cegueira psicossomática. A suposta crise histérica de Hitler foi detalhada em um relatório feito pela inteligência americana durante a Segunda Guerra Mundial. O relatório também descreveu o ditador como neurótico, quase psicótico, com tendências masoquistas e fortes perversões sexuais. E recentemente surgiram mais evidências sobre a cegueira e o colapso de Hitler na Primeira Guerra Mundial. É uma carta em que um renomado neurocirurgião alemão diz que viu o prontuário de Hitler e que o ditador foi tratado por uma desordem psiquiátrica que pode causar a cegueira. É bastante interessante que Hitler, que mais tarde se diria invencível, não conseguia mais continuar no outono de 1918. Seus nervos não suportaram a pressão, que era realmente muito forte, provocando a perda da visão. Talvez Hitler tenha encoberto o que na época era considerado vergonhoso, que ele estava fraco demais para lutar. Neuropatas eram estigmatizados na época. E até hoje, quem sofre de depressão, esgotamento ou outras doenças psicológicas não são completamente aceitos. E na República de Weimar, isso teria sido um verdadeiro estigma e teria tornado Hitler inelegível. Nos registros hospitalares, vemos que havia pacientes com lesões por gases, outros com distúrbios psicológicos, mas principalmente havia pessoas com doenças sexualmente transmissíveis. Talvez essa seja a fonte para os rumores de que Hitler tinha sífilis, mas não há nenhuma evidência quanto a isso ou qualquer outra alegação chocante, como a história de que o ditador tinha apenas um testículo. Isso vem de uma música que os soldados britânicos cantavam, chamada Coronel Bogey. E é só uma piada. Há registros de exames médicos dos anos 1930 e início dos anos 1940 que mostram que ele estava totalmente equipado, digamos assim. Há outro boato de que o pênis dele foi mordido por uma cabra quando ele era criança. Também não há nenhuma evidência disso. Mas parece haver evidências de algum tipo de problema mental e de um sinistro acobertamento. O historiador Thomas Weber afirma que Hitler foi tratado por um neurologista em Pasewalk, o Dr. Edmund Forster. Ele suspeita de que o aparente suicídio de Forster em 1933 foi um assassinato para encobrir problemas mentais potencialmente prejudiciais. Isso acontecia antes de Hitler passar uma noite com Eva Braun. Eva Braun era jovem, saudável. Hitler era muito mais velho, preguiçoso. E tenho certeza de que ele pedia ajuda ao Dr. Morel quando ia para a cama com Eva Braun. Mas a paixão de Hitler era a guerra e a conquista da Europa. O status do médico pessoal avançou junto com o exército alemão. Hitler desfilou diante das câmeras da propaganda após derrotar a França. Theodor Morel, resplandecente de uniforme, sorria ao lado dele. Talvez tenha sido a inveja que deu ao médico corpulento um novo apelido. Havia uma terrível proliferação de títulos grandiosos no Terceiro Reich.
Todos eram mestre disso ou mestre daquilo. Goering chamava Morel de mestre das injeções ou Reichsprisenmeister. O consenso entre os colegas de Morel era de que ele era incompetente. Ele era um médico particular em Berlim que só tratava os ricos. Quando Hitler estabeleceu essa relação pessoal com ele e passou a confiar nele, ninguém podia fazer mais nada a respeito. Enquanto outros zombavam de Morel, Hitler ficava mais dependente dele e de seus medicamentos diários. Ele dava injeções de glicose, pois ele achava que Hitler precisava se fortalecer. Hitler era um vegetariano que tinha uma dieta muito pobre. Temos cardápios feitos para ele no dia de Natal, por exemplo, que são simplesmente terríveis. O vasto cardápio de medicamentos de Morel parecia ainda pior. Estricnina ou veneno de rato nos comprimidos para os gases. E óleo usado para limpar armas em outra medicação gástrica que havia sido proibida para o consumo humano. Mas as obsessões alimentares de Hitler podem ter exacerbado as dores de estômago, o inchaço e o excesso de gases. Talvez a dieta vegetariana de cereais, purê de batata e sopas tenha agravado a flatulência. O bolo de maçã era um dos raros exageros de Hitler. E, embora engolisse tudo o que Morel lhe receitava, exercícios estavam fora de questão. Morel sempre tentava fazê-lo se exercitar, e Hitler dizia que não tinha tempo. Quando Hitler estava em seu retiro nas montanhas da Baviera, ele fazia caminhadas ao ar puro da montanha, mas era na descida. Quando chegava lá embaixo, havia um carro esperando para levá-lo de volta. Seu motorista levado fazia barulho e sujeira quando comia. Parecia um glutão engolindo a comida. Tinha um odor corporal forte e desagradável. Mas Hitler, quando ouvia críticas ao médico, dizia: "Não empreguei o Dr. Morel pelo seu cheiro. Eu o empreguei para cuidar da minha saúde." O médico já influente ficou ainda mais importante. Ele ganhou o título de professor e uma propriedade na ilha de Schwanenwerder, nos arredores de Berlim. Ele juntou-se aos membros da elite nazista como Albert Speer e Joseph Goebbels, que se mudaram para as casas de milionários judeus. Mesmo dizendo que Morel era nojento e que seu consultório era um chiqueiro, Eva Braun o visitava. Eva Braun tinha o cuidado de cultivar a amizade das pessoas próximas a Hitler. Foi assim que ela foi ganhando influência ao longo dos anos. E a partir de 1936, Morel era uma das pessoas de quem ela tinha que ser amiga. Talvez a namorada de Hitler também tenha se beneficiado da medicina de Morel. Além de comprimidos e tônicos, ele dava a Hitler injeções de hormônios sexuais. Alguns deles extraídos de glândulas da próstata de novilhos. Era esta a munição que o ditador nazista precisava para realizar ofensivas amorosas no quarto? Isso basicamente aumentava o vigor. A testosterona era usada para fortalecer a virilidade sexual. A questão é se Morel estava cuidando disso para Hitler. O relacionamento de Hitler com a namorada Eva Braun era um segredo de Estado. Ela era 23 anos mais jovem. As anotações de Morel sugerem que ele pode ter fornecido o vigor de que Hitler precisava para manter a jovem namorada entretida. Se olharmos quando ele dava a Hitler o preparado chamado Testoviron, que é uma espécie de testosterona, isso acontecia antes de Hitler passar uma noite com Eva Braun. Eva Braun era jovem, saudável, Hitler era muito mais velho, preguiçoso, e tenho certeza de que ele pedia ajuda ao Dr. Morel quando ia para a cama com Eva Braun. Mas a paixão de Hitler era a guerra e a conquista da Europa. O status do médico pessoal avançou junto com o exército alemão. Hitler desfilou diante das câmeras da propaganda após derrotar a França. Theodor Morel, resplandecente de uniforme, sorria ao lado dele. Talvez tenha sido a inveja que deu ao médico corpulento um novo